Livro Para Celina com Amor, por Cris Pérez, capítulo 12. Doce Amor Proibido. A banda estava fazendo uma passagem de som com Celina no palco, quando de repente um dos seus maiores sucessos de todos os tempos nasceu. Estávamos fazendo diversas graduações dos equipamentos e afinando os instrumentos, quando Celina espontaneamente começou a cantar Biribiribom. Eu nunca tinha visto a letra dessa música em nossa casa, embora Celina estivesse sempre escrevendo em seus cadernos e em pedacinhos de papel e deixando onde quer que estivesse, seja estando sentada ou em pé, tinha uma ideia de música, ela escrevia. Ainda hoje me lembro em que fase estávamos quando criamos Biribiribom juntos. Muitos dos eventos que fizemos durante 1993 e 1994 estão confusos em minha mente porque nosso trabalho profissional era agitado naquela época. Celina Los Dinos não parava de fazer turnê desde que Celina ganhou o Grammy por Selena Live. Desde o show do Memorial Coliseu em Corpus Christi, Texas, não paramos de nos apresentar tanto nos locais onde costumávamos ir nos apresentar quanto em outros locais como palcos muito maiores. Mais de 20 mil pessoas vieram nos ouvir nas instalações da Feira de Pasadena em agosto de 1993. Por exemplo, em setembro reunimos um público de 70 mil pessoas na feira de Nuevo León, no México. Naquele ano, em outubro, Celina foi uma das estrelas de Tejano Music Show na grande turnê da Coca-Cola em Guadalupe Plaza Park, em Houston. No Houston Livestock Show e Rodeio, em 1994, nos apresentamos para 70 mil pessoas. Além disso, para comemorar os 5 anos da Celina como representante da empresa, a Coca-Cola lançou uma série de garrafas colecionáveis de Celina que foram vendidas quase assim que foram lançadas. Ficamos todos maravilhados com a velocidade da nossa ascensão ao sucesso. Como Celina, também foi algo que nos fez sentir humildes. Os integrantes da banda procuravam focar apenas no que sabiam fazer de melhor, fazer música juntos. Na verdade, devido às luzes, não conseguíamos enxergar além das primeiras fileiras do auditório quando estávamos no palco. Estávamos lá, em um pequeno palco que parecia desconectado do mundo, até que ouvimos e sentimos toda essa energia maravilhosa dos nossos fãs que incorporavam de volta a nossa música. A noite em que Celina começou a cantar Biribiribom foi uma daquelas noites maravilhosas de 1994. As palavras Biribiribom foram representadas na batida de um coração. E essa música conta a história de alguém tão apaixonado que seu coração enlouquece e pode ser ouvido batendo toda vez que ela passa. Enquanto Celina ensaiava a letra da música, comecei a tocar alguns compostos no violão para acompanhar. Só por diversão mesmo. Ela sorriu para mim e continuou cantando. Pare, Ebi me disse, do outro lado do palco. Amor Proibido. Eu disse para ele. Quais são seus acordes? Ele me perguntou. Que música vocês estão tocando? Eu disse a ele que estava apenas ensaiando. Então a Ebi inventou alguns compassos para o baixo e começamos a tocar juntos. Suzette começou a tocar um padrão rítmico na bateria e a música simplesmente surgiu ali no palco. Então o show começou e Celina estava gostando como sempre. Para ser um cantor realmente bem-sucedido, você precisa fazer algo no palco que faça o público parar e olhar para você. Celina sempre saía para dançar, além disso ela se comunicava diretamente com o público de uma forma que muitos cantores desconhecem. Especialmente agora, há muitos que seguem seus roteiros. Celina não era assim. Por mais sucesso que fosse, cada um de nossas apresentações era diferente porque Celina estava sempre atenta ao momento. Se ela tivesse ouvido alguma coisa engraçada antes de subir no palco, ela contaria para o público entre as suas músicas. Ela sempre foi autêntica e todos percebiam que ela não estava atuando, ela se conectava com o público. Ela nunca fez o público se sentir como se estivesse somente assistindo um show. Ela sabia que todos no auditório eram como ela e fez com que todos sentissem que estávamos tendo uma boa noite juntos. Isso é uma coisa difícil de fazer quando você está no palco, mas Celina sempre fez muito bem isso. A banda não fazia nada rotineiramente. Estávamos sempre mudando o setlist das músicas, porque Ebi, ele sempre observava cuidadosamente o público daquele local, para ver o estilo das pessoas, o estilo das músicas e como elas reagiriam. Então ele sempre pedia pra gente tocar as músicas certas. Exceto pela primeira música, nunca tínhamos a menor ideia do que tocaríamos em determinada noite, ou em que ordem tocaríamos, nós apenas fazíamos isso. Nessa noite em particular, Celina estava falando com o público entre as músicas quando ouviu que Ebi disse: Celina, vamos tocar aquela música que você estava cantando durante a passagem de som? Ele começou a tocar num padrão rítmico e Suzette entrou na bateria. Então eu entrei com a introdução da guitarra e Celina começou a cantar. Ela havia escrito a letra em algum lugar ou memorizado e o público foi à loucura com essa nova música. Mais tarde, Ebi, então, não conseguia parar de sorrir. Ei, qual será o próximo sucesso anunciado? De volta ao estúdio, Celina trabalhou com Pat para combinar a letra com a melodia e gravamos Biribiribom.
como uma das faixas do novo álbum em que estávamos trabalhando. Quando chegou a hora de incluir minha parte, AB, ele me explicou como iríamos fazer o arranjo da música, então ele disse: "É aqui que você vai fazer seu solo de guitarra." Então ele saiu do estúdio confiando em mim para criar um solo adequado. Eu me lembro de pensar, essa música vai ser incrível, porque me senti da mesma forma que AB. Bidi Bom nos trouxe uma orgulhosa sensação de celebração do amor de uma mulher. Eu queria criar um solo de guitarra radical que realmente misturasse um som de Red Rock com uma cúmbia. Da mesma forma que Celina e eu, temos crescido em famílias tradicionalmente diferentes, nos tornamos um casal contemporâneo. Mais do que tudo, eu queria fazer um backup daquele som rico e otimista da Celina com minha guitarra. A música funcionou em todos os níveis e em muito pouco tempo Bidi Bom ganhou vida própria e se tornou um dos hits mais queridos e duradouros de Celina. Não sei como a música ficou assim de repente, não sei como arranjamos tempo para lançar o próximo álbum. Quanto mais bem-sucedida Celina era, mais vezes tínhamos que fazer turnês e mais pressão ela tinha que suportar. Além das limitações do tempo e das suas boutiques já eram um sucesso em Corpus Christi e São Antônio, ela tinha que viajar cada vez com mais frequência para Monterrey para fazer os preparativos para a abertura de lá, de uma loja de roupas da boutique. Se Abraham, Suzette e a mãe dela ou não pudéssemos ir com ela em algum lugar, Celina às vezes pedia para Yolanda ir com ela. Ainda estávamos fazendo muitos shows no México e também começamos a tocar em outros países da América Latina. Em todos os lugares éramos tratados como celebridades, ainda mais do que nos Estados Unidos, e nos hospedávamos em hotéis super luxuosos. Quando, por exemplo, em um hotel em El Salvador, eu estava sozinho no lobby, quando de repente estava rodeado de membros do exército. Eu fiquei pensando por que eles estariam ali, não era por nossa causa. Olhei ao redor do saguão para tentar descobrir o motivo de toda essa implantação de seguranças, sabendo que não poderia ser para nós. Fiquei surpresa ao ver que o presidente George Bush com sua esposa, Bárbara, estava a cerca de 5 metros de distância. O quê? Quem? Finalmente os Scorpions saíram do elevador ao chegar no andar. Assim que eles saíram, a porta do elevador se fechou e eu comecei a dizer entusiasmado: foi ele, o vocalista do Scorpions, você viu? O que você está dizendo? E você não cumprimentou ele? Celina gritou. Eu não queria incomodar ele. Enfiei as mãos no bolso o mais fundo possível, queria sair do elevador e procurá-lo. Será que ele está por aqui? Vamos, eu queria tanto encontrar, queria tanto o autógrafo dele. Não importa, eu insisti. Ele é uma das maiores estrelas do México, não vou correr atrás dele para pedir um autógrafo. Eu não posso acreditar, disse ela. Por quê? Porque não sou tão corajoso quanto você, respondi, fazendo ela rir. Durante outra turnê no México, Celina Logino se apresentou em um grande show junto com outros grandes artistas latino-americanos populares. Uma delas foi Alejandra Guzmán, conhecida como a rainha do rock da América Latina. Me lembro da primeira vez que vi a Alejandra e ouvi cantar. Foi no Big Bertha, logo depois que eu me juntei com Los Dinos e muito antes de eu e Celina começarmos a namorar. A televisão estava ligada e a Alejandra cantava em um daqueles programas de variedades em espanhol. Poxa, quem é ela? Perguntei a Celina, enquanto ficávamos ali sentados assistindo a Alejandra e ouvi ela cantar. Celina me disse que seu nome era Alejandra e ela riu. Por que você gosta? Definitivamente é muito bom. Eu disse só para irritar a Celina. Tá bom, deixa eu ouvir. Na verdade, o que eu mais admirava era a música da Alejandra. Depois disso, passei por uma fase séria de admiração por ela, comprando seus CDs e ouvindo suas músicas. Então, naturalmente, quando a Alejandra veio nos bastidores para nos ver naquela apresentação no México, ela e Celina começaram a brincar e falar em espanhol. Ei, Alejandra, vem cá que eu vou te apresentar o meu marido. Ele está profundamente apaixonado por você. Eu sorri e queria protestar, mas naturalmente meu espanhol não era bom o suficiente. E Celina e Alejandra já estavam rindo da minha expressão inepta. Eu sabia que era uma causa perdida. Sinceramente, Celina e eu nos respeitávamos muito como artistas. E eu sabia o quanto a Celina era boa. Celina tinha o talento, a voz, a personalidade e a beleza que a levaram ao estrelato. De sua parte, Celina admirou como eu era diferente dos outros artistas do terrano, ou outros membros da nossa banda. Era muito bom tocar música terrana e eu aprendi muito com eles. Mas em 1994 eu estava apenas adicionando os meus próprios detalhes àquelas músicas, tocando como eles e dando um verdadeiro som de rock para a banda Los Dinos. Como já havia feito em nossos remixes de Fotos e Recuerdos, música interpretada no álbum Amor Proibido. Eu não me lembro se Celina já se comportou como uma diva. Ela nunca reclamou da mixagem ou do som no palco, algo que não é comum em muitos vocalistas. Nunca ouvi dizer, não, isso aqui não. Ou dizer algo como, eu quero fazer isso. Não. Seu talento era tanto que ela parava no estúdio quando a banda estava trabalhando em uma nova música. Cantava um pouco da sua parte e depois dizia que ia ao shopping. Olha, não se preocupem comigo.
Eu sei o que fazer quando todos vocês já estiverem prontos para gravar. Não precisávamos nos preocupar. Ela era totalmente honesta, nunca ouvi Celina errar num palco. Nenhum de nós jamais pediu a ela para mudar alguma coisa no estúdio. Na verdade, ela mesma às vezes ressignificava suas gravações de voz, e era ela quem pedia que uma segunda gravação fosse feita para que ela pudesse adicionar pequenas harmonias de sua própria criação. Tarde da noite, antes de entrarmos no estúdio, recebi uma ligação de AB. Você pode vir ouvir algo o mais rápido possível? Ele me perguntou. Fui à casa dele e escutei a música I Know, que viria a ser a última música do CD. Era uma música acompanhada por um conjunto de acordeões. Quero transformar isso em uma música de rock, disse AB. Depois de ouvi-la algumas vezes, o que você acha? Você consegue? Você quer dizer para o álbum? Eu perguntei. Mas eu não sei, devemos estar no estúdio logo de manhã? Sim. O que você acha? Ok, eu disse a ele. Eu posso tentar. Passamos aquela noite em seu estúdio tentando fazer um arranjo que funcionasse. Celina estava em casa e ficava ligando enquanto trabalhávamos. Cris, está bem? Perguntou AB. Vocês ainda estão aí? Finalmente ela dormiu. Quando terminamos, saí da casa de AB para nossa exaustão, imaginando como eu levantaria de manhã para dirigir até San Antônio e gravar esse álbum. Acordando no dia seguinte, Celina perguntou, como foi? Não saímos bem, eu respondi, mas não sei como vai soar hoje. Tudo vai ficar bem, ela me assegurou, mal posso esperar para ouvir. Fomos para San Antônio e gravamos a parte instrumental de Amor Proibido. Celina então foi sozinha para gravar suas faixas vocais. Quando ouvi tudo junto, lembro de ter pensado na incrível maturidade da voz de Celina. Havia uma diferença considerável entre sua voz neste álbum e principalmente aquele que tinha entre Amimundo. Não posso dizer exatamente que era a melhor voz, porque sempre achei a voz de Celina incrível. Só que agora sua voz estava mais rica e madura do que antes, e como resultado, seu canto era mais emocional e poderoso. Os fãs não estão preparados para isso, Celina, eu disse a ela. O que você quer dizer? Ela me perguntou. É um álbum diferente, no bom sentido da palavra. Eu disse a ela. Você parece incrível. E AB falou. Você tá certo. Esse vai ser um dos álbuns de maiores sucessos. E realmente foi. As músicas de Forbidden Love foram tocadas em todas as estações de rádio assim que o álbum foi lançado. A faixa título do álbum disparou para o topo da parada latina da Billboard para se tornar o maior sucesso da carreira de Celina até hoje. Essa música, junto com No Me Queda Más, se tornou um dos singles de maior sucesso de 94 e 95, tanto nas comunidades latinas dos Estados Unidos quanto no México. Amor Proibido ganhou o álbum do ano do Terrano Music Awards em 1995 em janeiro, onde Celina recebeu o primeiro prêmio dos 6 das 15 categorias, incluindo vocalista feminino, por 7 anos consecutivos sem precedentes, e o prêmio de artista feminina do ano, Biribiri Bom, ganhou o prêmio da canção do ano. Agora estávamos em um trem muito rápido e parecia não haver nada maior no futuro do que um sucesso cada vez maior e maior. Ocasionalmente olhava para minha linda e talentosa esposa e desejava poder levá-la de volta para Jamaica, onde poderíamos ficar sozinhos novamente na praia ao luar. Durante esse período de atividade frenética em 94, Celina e eu encontramos um único obstáculo real em nosso casamento. Imagino que, como a maioria dos casais jovens, estávamos passando da novidade da experiência de morar juntos para a realidade de ter que administrar as nossas pressões da vida cotidiana por um longo período. No nosso caso, essas pressões foram muito mais fortes, talvez devido ao nosso intenso trabalho de agenda e turnês, especialmente para Celina. Nessa época, Celina tinha Holanda para acompanhá-la nas turnês. Às vezes eu podia ficar em casa, como fiz quando Celina teve que ir para Los Angeles para fazer o clipe de Biribiri Bom, ou quando Celina e Yolande tinham que atender negócios para a boutique. Celina não teve tanta sorte, ela nunca teve um momento de descanso. Às vezes, todos nós na banda estávamos muito cansados e tínhamos que entrar no piloto automático, apenas para passar o dia. O videoclipe de No Me Queda Más foi filmado em San Antônio, felizmente, então nós não tivemos que viajar por muito tempo. As fotos da banda foram com todos nós tocando em uma estação de trem, onde Celina estava cantando em pé em uma escada usando um vestido branco. Ela havia filmado o dia todo antes em River Rock, onde ela estava muito cansada. Quando terminamos de gravar o videoclipe na estação de trem, todos tivemos que voltar para Corpus. Abraham estava com o ônibus da turnê lá. Eu poderia ter ficado com minha mãe, mas a atração da minha própria cama em Corpus me fez decidir ir à minha caminhonete atrás do ônibus. Vá para o ônibus e descanse um pouco na cabine, disse a Celina, pois ela parecia muito cansada. Você não precisa ir comigo na van. Sério? Ela respondeu. Tem certeza? Sim, eu vou ficar bem.
Obrigada, Cris, ela disse com um suspiro e me deu um beijo. Boa noite. Todo o caminho de casa eu segui o ônibus na estrada, imaginando Celina dormindo profundamente em sua cabine, com a mão protegida dentro da fronha. Eu nunca me senti tão cansado. Uma parte de mim naquele momento ansiava por momentos mais tranquilos. Esse tipo de viagem cansativa levou à pior briga que tivemos em nosso casamento. Celina gostava de voltar para casa e dormir de novo, assim que o ônibus nos levava para casa depois do show, deixando que eu fizesse o que precisava ser feito, como carregar nossa bagagem pesada para dentro de casa e cuidar dos animais. Voltando para casa de uma dessas viagens uma noite, nós dois estávamos de mau humor. Celina gostava de ser acordada gentilmente, mas nessa ocasião em particular eu estava impaciente com tudo e com todos, então apenas balancei o ombro para ela e disse: Ouve, chegamos, temos que descer do ônibus. Celina acordou chateada. Ela se levantou e disse: Saia do meu caminho, Cris, vai para casa. Eu estava tentando pegar algo que eu havia deixado na cabine. Celina estava correndo pelo corredor, provavelmente pensando em chegar em casa e ir para a cama, e ela se chocou contra mim. Ei, o que há de errado com você? Eu perguntei a ela, bloqueando seu caminho de propósito. Você quase me fez cair, me espera um minuto. Deixa eu pegar suas coisas. Não, ela respondeu, eu quero ir agora. Celina me empurrou para o lado e foi direto para a porta que dava para o banheiro de frente do ônibus. Achei a birra dela engraçada e comecei a rir. Ai, ai, ai. Isso fez Celina explodir e virar uma fúria. Ela se virou e veio em minha direção, decidida em me empurrar, ou algo assim, bem na hora em que o motorista do ônibus subia as escadas. Então, assim que Celina me alcançou, eu virei para o lado. Ela perdeu o equilíbrio e caiu no chão no corredor. O motorista percebeu o que estava acontecendo, deu meia volta e saiu do ônibus. Eu ajudei Celina enquanto ela balançava a cabeça. E eu fiquei envergonhado. Isso é bom, eu disse a ela. Espero que isso te faça feliz. Agora o motorista acha que estou abusando de você ou algo assim. Celina apenas me empurrou para o lado e entrou em casa. Normalmente eu não perco a cabeça facilmente, mas meus nervos não estavam dando mais depois da apresentação e da viagem. Eu realmente fiquei muito brava, eu estava muito cansado. Comecei a jogar a bagagem para fora do ônibus o mais rápido que pude, enquanto me sentia fervendo ao pensar em como era injusto que Celina fosse sempre a primeira a entrar e ir para a cama depois de uma viagem, enquanto eu assumia que a minha obrigação era baixar toda a bagagem e cuidar de tudo. Ela nunca se comportou como uma diva com seus fãs. E por que ela estava agindo assim comigo? Eu tinha acabado de comprar um lindo violão de $2.000 e ele veio um estojo. Essa foi a última coisa que eu trouxe para casa. Coloquei no sofá e fui para o quarto onde coloquei algumas coisas de Celina na cama. Então voltei para a sala para pegar meu violão. De repente ouvi um estrondo no quarto e soube imediatamente o que Celina tinha feito. Com um chute ela jogou tudo o que havia colocado na cama no chão. Abri os olhos em desespero e pensei: ah é? Você vai adotar essa atitude? Fui, peguei o violão e voltei para o quarto. Coloquei o violão em cima da cama, onde não ficava perto dela, e voltei para a sala para pegar outra mala. Eu ouvi outro estrondo e pensei: não tem como ser meu violão. Quando corri de volta para o quarto, eu vi que a Celina tinha feito isso. Ela esticou as pernas e chutou meu violão no chão, o que eu realmente não devia ter me incomodado, porque eu deixei o violão do outro lado da cama. O que é de errado com você? Eu falei com ela. Celina sentou na cama e começamos a gritar, um com o outro, parecendo duas crianças. Você me empurrou no ônibus, ela gritou comigo. Eu não fiz isso, você veio me bater, eu disse a ela. Você sabe que isso é verdade. Tudo o que fiz foi me afastar de você para que você não me batesse, e você caiu. Olhando para trás naquele momento, agora eu sei que éramos duas crianças de mau humor. Então, naquele momento de fúria, eu disse: você quer começar a chutar as coisas? Então tá bom. Peguei o violão e joguei no chão. Ela derrubou a mesa e tinha vários itens e quebraram todos. Eu nem me importei. Estou farto disso, eu não preciso desse tipo de cena. Fiquei com muita raiva, me virei, saí da sala, cheguei no quarto. Eu estava realmente determinada a sair daquela casa. Nunca na minha vida fiquei tão chateado. Como se atreve a me tratar como se eu sempre fosse o seu servo? Eu estava prestes a abrir a porta quando Celina veio por trás e agarrou meu braço. Ela estava chorando. Desculpa, sinto muito, não vá embora, ela me implorou. Minha intenção não era me comportar mal. Mas por que você fez isso? Eu disse a ela e dei um abraço nela. Eu também não queria agir dessa forma, mas chega uma hora que eu não aguentei mais. Eu tenho que descarregar todas as minhas coisas e as suas toda vez que chegamos em casa. Quando tudo o que você faz é descer do ônibus e entrar. Eu não me importo se você fizer isso, mas você tem que entender que eu sou um ser humano e também estou muito cansado. Fizemos as pazes naquela altura e ficou tudo bem. Muito mais tarde, depois que Yolanda atirou e matou a minha esposa, ela contou à imprensa que o nosso casamento estava chegando ao fim e que Celina havia planejado o divórcio. Ela inventou uma história, uma das muitas mentiras que Yolanda contou ao longo do tempo, sobre como eu tinha chegado a bater em uma porta com um punho até que ela caísse.
É claro que às vezes Celina e eu brigávamos, mas acho que nunca aconteceu nada fora do comum. A maioria dos casais que permanecem casados chega a um ponto em suas vidas, ou muitos pontos em suas vidas, que o casamento pode durar o suficiente, que precisam decidir se ainda vão ser comprometidos ou vão acabar com essa relação. Durante esse momento difícil que passamos, um amigo me disse: Ei, você não pode se separar da Celina, ela é sua esposa, seu troféu mais precioso e bonito. Mas não continuei falando com ele sobre isso porque não sabia o que dizer. Como eu poderia explicar que, mesmo admirando o talento de Celina no palco, e mesmo que sua voz perfurasse meu coração, não era esse o motivo de eu estar apaixonado por ela? Eu amava a verdadeira Celina, aquela Celina que agia tão graciosamente, que era engraçada, que tinha um sorriso contagiante. E pelo seu amor pelos cachorros e pelas crianças, a mulher que colocava um lenço no cabelo para limpar a casa, aquela que era uma motorista ousada que andou comigo de moto à noite. Eu amava tanto a minha esposa. No entanto, no auge do estresse de tentar administrar nossa agenda de apresentações, a casa e um novo negócio de Celina, houve um momento em que Celina e eu nos perguntamos se seria melhor seguirmos caminhos diferentes. Na verdade, naquele exato momento, não estávamos discutindo. Era mais como se as coisas entre nós tivessem parado de funcionar. Nós dois havíamos chegado em um ponto em nosso relacionamento e em nossas vidas em que nós sentíamos emocionalmente desconectados e nos perguntávamos se havia mais alguma coisa que queríamos fazer. Eu não queria prendê-la. Acho que se eu tivesse a idade que tenho agora, teria me sentido diferente e trabalhado mais. No entanto, com a situação naquela época, eu não achava que poderia atrapalhar se Celina quisesse viver sua própria vida por um tempo. Durante esse período difícil, que não durou mais do que algumas semanas, brincamos com a ideia de nos separar, embora ainda tivéssemos que ficar juntos o tempo todo devido às nossas apresentações. Em uma ocasião, Celina e eu estávamos sentados lado a lado em um avião, discutindo a possibilidade de tentar viver separados por um tempo. Olha, se é disso que você precisa, você sabe que não vou te impedir, mas não seria minha primeira escolha, eu disse a ela. Sim, eu sei, respondeu. Celina considerou a possibilidade de se separar tão seriamente quanto eu. Celina pensou tão seriamente em se separar que foi discutir isso com a Ibi mais tarde. Ela disse que tinha ido falar com ele para contar sobre suas frustrações e dúvidas. Muito bem. Então respondei Ibi, vou te perguntar isso e será a única coisa que te perguntarei. Como você se sentiria se decidisse terminar ou se divorciar, ou qualquer outra coisa, e então visse Cris saindo com outra mulher? Oh não, isso não vai acontecer, Celina respondeu. Pouco tempo depois daquela conversa com o irmão dela, tudo voltou ao normal. Eu disse a Celina, não quero continuar brigando assim com você. Eu amo tanto você, mas não posso te fazer feliz. Você merece encontrar seu caminho e ser feliz com outra pessoa. Ela começou a chorar. Não quero ser feliz com mais ninguém, disse ela, eu só quero ser feliz com você. Então eu puxei ela para perto de mim. Então vamos ser felizes juntos, eu sussurrei em seu cabelo. Nós poderíamos fazer isso, eu sei que nós poderíamos. O estranho é que depois daquele pequeno tropeço, tudo entre nós ficou tão melhor do que antes. Sentíamos-nos novamente um casal recém-casado, nos amando muito, abrindo um caminho de um mundo, unidos como uma equipe. Decidimos que era hora de dar o próximo passo em nosso relacionamento e nos afastarmos dos pais dela. Queríamos comprar um terreno e construir nossa própria casa, para que estivéssemos prontos para começar nossa própria família. Celina continuou insistindo que queria 5 filhos, e pior ainda, eram os nomes que ela queria dar a eles, nomes longos e distintos como Sebastian. É uma loucura! Pense nos problemas que nossos filhos vão ter quando estiverem no jardim de infância. Tentando soletrar seus nomes, eu brinquei. Acho que devemos dar a eles nomes comuns, como Eric, algo assim. No entanto, havia uma coisa em que definitivamente concordávamos. Queríamos comprar um grande terreno mais próximo ao centro de Corpus Christi. Não havia muitas propriedades que atendessem a essas condições. Por isso, não demoramos muito para pesquisar. Felizmente, demos uma olhada apenas em alguns lotes e encontramos o que queríamos. É aqui, disse Celina. Assim que saímos da minha caminhonete e caminhamos com o vendedor de imóveis pelos limites da propriedade. Eram 10 hectares com uma pequena colina que seria o local perfeito para construir a casa, que pretendíamos encher com sons de música, crianças e risos. Havia um lago onde as crianças poderiam pescar e um riacho pelo qual poderíamos caminhar ou apenas sonhar à sombra. Celina poderia finalmente ter seus cavalos. Aqueles 10 hectares foram especialmente planejados para nós e fizemos uma oferta para comprar o terreno no mesmo dia em que vimos. Eu realmente posso nos ver aqui, Cris. Quando eu tiver 80 anos, vou sentar aqui na varanda na frente da casa. Ficarei tão entediado que passarei minhas tardes quebrando nozes com um quebra-nozes. E teremos tanto tempo livre que haverá centenas de potes de café cheios de cascas de nozes
por toda a maldita varanda. Celina riu. E o que eu vou fazer se as crianças não estão mais aqui e eu já parei de cantar? Olhei para ela e tentei ficar sério. Você estará aqui, sentada na varanda ao meu lado, tricotando. Nosso amor foi renovado porque Celina e eu realmente examinamos o que descobrimos um no outro e o quanto perderíamos se nós nos separássemos. Agora estávamos prontos para nos unirmos em um futuro cheio de amor e família. Conversamos sobre encontrar um lugar para construir nossa casa e envelhecermos juntos. Nós nunca voltamos para a Jamaica, mas esse seria o nosso roteiro, um pedaço particular do paraíso, só para Celina e eu. Foi perfeito.